tenho eu de poder retornar agora em um novo endereço. Confesso que havia uma grande vontade do meu coração estar com os irmãos, não só fazendo uso da palavra, mas em culto a Deus e adoração ao Senhor. Quando recebi o convite, meu coração se direcionou a esse texto, que se eu conseguir, na expressividade das palavras, alcançar o cênur da mensagem, eu acredito que vidas aqui serão impactadas de uma forma extraordinária. Convido a igreja a abrir a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 13. Segundo livro do Pentateuco, na literatura hebraica, Torá, que é os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Bereshit, que é o livro do Gênesis, Êxodo, que é o livro da saída, segundo livro do Antigo Testamento. 13º capítulo, versículos 12 e versículo 13. Quem achou, diga amém. Obrigado. A minha tradução segue-se assim: Apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro, e se não o resgatará, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatará. O capítulo 13 faz menção aos primogênitos, e estes seriam totalmente dedicados ao Senhor, fazendo alusão da última praga que passa pelo Egito, ferindo os primogênitos. A chamada lei do resgate ou a lei da dedicação, a qual Deus institui sobre o seu povo na terceira festa da comemoração pós saída do Egito. No calendário das festas, a chamada festa do Pêssar, que conhecemos como a Páscoa, a festa dos pães ázimos ou asmos, e a festa da dedicação, aonde era apresentado os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Mas havia um adendo quanto a um animal, a jumenta. A jumenta, ela tem origem no continente africano. Haja vista que 3 raças, oriunda de 3 regiões, se fazia presente.
a nascida ou as que nasciam ao noroeste, hoje já extinta. Ao nordeste ainda existe algumas, mas em crescência, a qual veio se espalhar para o mundo, veio da Somália. A jumenta, ela é um pouco mais inferior do que os cavalos, um pouco mais baixas, alcançando até 1,30 m, tendo a tonalidade do seu pelo cinzenta. A jumenta, segundo Alexandre Goldozzi, da Universidade de São Paulo, ele diz que a jumenta ela tem uma personalidade difícil de se lidar. Quando o jumento empaca, como diz os nordestinos, empacou, deu ruim. O jumento é um animal específico para cargas, pois ele tem a atração nas 4 patas, que independente do solo, da topografia, da região que ele estiver, ele suporta o peso da carga e tem a habilidade de transpassar as montanhas. O cuidado, o tratamento para com o jumento requer paciência, destreza, muita graça, pois é um animal com grande dificuldade. Para que ninguém se sinta ofendido nesta noite, eu vou me chamar deste jumento. Porque na verdade, eu já nasci com a morte diante de mim. Não tinha eu qualquer capacidade de estar aqui. Porque afinal de contas, se o jumento nascesse e não tivesse um cordeiro para resgatá-lo, deveria ser cortado o seu pescoço, quebrado a sua nuca. Então esse jumento aqui nasceu, mas nasceu por intermédio da graça de Jesus. Porque segundo Efésios capítulo 2, versículo 1, eu estava morto em ofensas, mas o Cordeiro de Deus subiu ao matadouro, foi levado à cruz dos meios, e por intermédio dele eu tenho acesso ao trono da graça de Deus. Mas como um pastor, certa feita me disse, ele falou assim para mim: em meio tanto às nossas impurezas e pecados, Deus muitas das vezes esquece e nos usa. Então eu quero traçar uma linha e quero vos dizer. A Bíblia vai falar no capítulo 22 do livro de Números. Me acompanhe, por favor. Números capítulo 22. Nós vamos encontrar o primeiro. Segundo o capítulo 22 de Números, Israel estava
sendo um instrumento de Deus naquele momento contra os povos. Após a saída das terras do Egito, a Bíblia descreve que Deus coloca a mão sobre Israel. E um tal de Balaque, rei dos Amonitas, fica perplexo em ver a atuação de Israel. A Bíblia descreve, no capítulo de número 22, a partir do versículo 4, que Balaque envia, no versículo 5, mensageiros para Balaão. Quem era Balaão? Era o profeta. Era o profeta que não ia até Deus, mas segundo a Bíblia, era Deus que iria até Balaão. Versículo 9 do capítulo 22. A Bíblia descreve que Deus vai até Balaão. E veio Deus a Balaão. E é Deus que vai até ele de tamanha intimidade, de tamanho conceito, de tamanha comunhão. Mas a Bíblia descreve que Deus dá uma orientação. Deus diz para Balaão na primeira vez: não vai com eles. Balaão obedece. Na segunda vez, vem trazendo de novo os mensageiros de Balaque, dizendo: vai lá amaldiçoar Israel. E Balaão vai orar a Deus, mas o conceito de intimidade de Balaão era tão prepotente que Deus diz para ele: se mais uma vez ele vier, Balaão entende, é agora a hora, e acompanha. Isso está no capítulo 22. E o versículo de número 19. No versículo 21, Balaão levanta, aborda a sua jumenta. Diga comigo, jumenta. Foi com os príncipes de Moabe. Versículo seguinte: a ira de Deus se levanta de uma tal forma contra Balaão, que o versículo de número 23 não diz que foi Balaão que viu o anjo, mas a Bíblia diz que foi a jumenta que viu Balaão. Olha a misericórdia de Deus, olha a grandeza da misericórdia de Deus. Poderia usar o profeta neste momento, mas o profeta está cego, olhando para a recompensa que ganharia. E aí Deus levanta a jumenta. É engraçado às vezes a gente expressar assim, mas a jumenta é animal impuro, mas é animal de trabalho. A jumenta é um animal impuro, mas é o instrumento que Deus usa neste momento. Talvez tem muitos Balaões da vida não querendo ouvir a jumenta falar, mas é a jumenta que Deus trouxe para você nesta noite. A jumenta vê por 3 vezes, a expressão viu vai aparecer. Viu, vendo, aparece 3 vezes no versículo 23, no versículo 25 e no versículo de número 27. A jumenta está vendo o anjo, e o detalhe, o anjo não está de qualquer maneira, está com a espada desembainhada. Balaão não está vendo o perigo diante dele, mas a jumenta está vendo. Muitos dizem: Deus usou a boca da jumenta. Não, Deus fez com que a jumenta
falasse. O problema todo é esse, que tem muito Balaão achando que Deus não pode dar voz à jumenta. Só que a misericórdia de Deus faz com que a jumenta que estava propícia, entregue, sob a espada da morte, a graça de Deus foi lá e deu capacidade para a jumenta falar. Queira Balaão ouvir ou não, a jumenta vai falar. Queira Balaão perceber ou não, dar crédito ou não, acreditar ou não, confiar ou não, a jumenta vai falar. O engraçado é que o profeta que tem intimidade com Deus não está vendo o que a jumenta está vendo. E o problema todo nosso é esse, achar que temos um nível espiritual tão elevado que Deus não pode usar outros. Pelo contrário, Deus vai usar muito bruto, ainda muita pélora que esteja na qualidade bruta, ainda vai ser lapidada, mas não significa que já não pode ser usada por Deus. Tem muita jumenta na fila. O texto diz bem claro que a jumenta vai falar com ele. E eu comecei a rir ao estudar isso. Por quê? Porque sempre que a jumenta parava, a reação de ira do Balaão era espancá-la, era bater. Mas a jumenta estava sendo mais obediente do que o próprio profeta, porque ela estava vendo o que estava diante dos olhos e o profeta não estava enxergando. Nesse texto nós aprendemos que nem todo profeta que diz ser profeta, que tem intimidade com Deus, tem acessibilidade ao mundo invisível, ao mundo espiritual. Enquanto tem muitas jumentas que não tem nome, que não tem sobrenome, que não tem foto no cartaz, que não tem o nome divulgado, que vive no anonimato, consegue ver coisas espirituais, que tem muito profeta que tem que voltar de novo para aprender, enquanto a jumenta está parando e está dizendo com as suas atitudes: tem algo aí, tem algo de Deus na frente, tem algo de Deus surgindo, tem algo de Deus se revelando. O profeta está batendo, espancando, porque a jumenta está dizendo com as suas atitudes: o mundo espiritual está se revelando para mim e não para você. E o que me chama a atenção é que a cegueira de Balaão era tão intensa que ele não consegue ver um animal irracional, carregador de cargas, falando diante dos seus olhos, expressando diante dos seus olhos, e ele começa a conversar com a jumenta como se fosse com outro ser humano qualquer, até Deus abrir os olhos de Balaão. Trago-lhes uma palavra. Deus vai abrir muitos olhos para enxergar que o caminho não é este, para enxergar que a ordem não é esta, para enxergar que não é esta a vontade de Deus. E detalhe, Deus vai usar jumentas. Pastor, Deus só usou jumentas nesse texto? Abra comigo o primeiro de Samuel, o primeiro volume do livro de Samuel. Capítulo de número 9, por gentileza. Primeiro de Samuel, capítulo 9. Israel decide deixar o reino teocrático e se apossuir do reino monárquico. Israel pede um rei físico, um rei humano,
para que governasse sobre eles. E Deus diz: eu vou dar. Só que eu não vou dar o que vocês querem, eu vou dar aquilo que eu quero. Aqui eu aprendo que liderança, pastorado, não é o que eu quero, mas aquilo que Deus me dá. Não tenho o pastor que eu quero, eu tenho o pastor que Deus me deu. E o capítulo 9, o versículo 3, Deus vai fazer jumentas se perderem no caminho, para poder Deus escolher aquele que Ele tem separado. Não é como tu quer, mas é como Deus quer. E é Deus que coloca na frente, não é por sorteio, não é por via rifa, é Deus que coloca como quer, e o detalhe, Ele revela no tempo certo. Pastor, me prova. Eu sou Bíblia, eu gosto da Bíblia e eu fico com a Bíblia. Versículo 3 do capítulo 9 de 1 Samuel. Perderam-se as jumentas. Diga, perderam as jumentas. Deus faz jumentas se perder no meio do caminho. Para quê? Para justamente mostrar o caminho. Versículo 15. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, às estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem, de quem já tenho dito, este dominará o meu. Versículo 20. E quanto às jumentas, que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porquanto já se acharam. Não bota a culpa na jumenta, porque Deus está usando elas para fazer você achar o caminho da unção. Não fique estressado com os jumentos que atravessam no teu caminho, porque talvez seja eles que Deus está usando para você achar o caminho do profeta. Não fique querendo matar os jumentos que aproximam do teu caminho, porque na verdade Deus está desviando os seus pés dos maus caminhos para fazer você achar a casa do profeta e lá receber uma oração, uma unção, uma imposição de mão, autoridade, capacidade, revestimento, graça, poder, ousadia. Então não fique preocupado com as jumentas que se perdem, mas ela vai fazer você achar o caminho certo para com Deus. Deus faz com que jumentas falem. Deus usa jumentas para poder fazer com que caminhos sejam achados. Mas agora existe a terceira jumenta. Capítulo 21 do Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Nós todos conhecemos esta passagem bíblica, a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus chama os discípulos. Capítulo de número 21, versículo 2. Olha o que Jesus está dizendo: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma
E ela vai estar o quê? Mas não somente uma jumenta, Isso aqui é uma profecia relacionada a Zacarias capítulo 9, versículo 9. Jesus pega os discípulos, manda eles buscar a jumenta e o jumentinho. A ordem é, o meu Senhor mandou buscar. Os discípulos levam, Jesus monta em cima do jumentinho e começa a entrar nas vias de Jerusalém e o povo começa a gritar: Baruch rabá bishen Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana às alturas, hosana às alturas. E começam a lançar roupas, ramos de oliveira. Começam a jogar as coisas para que Jesus pisasse, mas na verdade Jesus está em cima do jumentinho. O povo está ovacionando, gritando: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eu imagino, eu penso, passa pela minha cabeça, na mente jumenística do jumento: isso é para mim, eu recebo. Momento de fama, momento de glória. Oh, coisa boa, o povo está olhando para mim, para quem nunca me deu qualquer motivo, estão aplaudindo, estão gritando. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida, não é porque a gente somos merecedores, é porque Jesus está em cima da gente. Tem coisas que acontecem na vida, aplauso que acontece na vida, que muitas das vezes nós se envaidecemos, achamos que é para nós. Mas me diga, quando mais você ouviu falar desse jumentinho? Você só aparece, tem hora, porque Jesus está em cima. Tem coisas que só acontecem, é porque Jesus está em cima. Quando ele sair, não temos mais nada, não somos mais nada. Aproveita enquanto Jesus ainda está. Eu não tenho graça, eu não tenho voz, eu não tenho intelectualidade, eu não tenho conceito, não me leva a canto nenhum. Quando Jesus estiver contigo, saiba entender uma coisa: até quem não te via vai passar a te ver. Mas enquanto Ele estiver sobre a sua vida, contigo, do teu lado, sem Ele, diz a Bíblia, sem mim, nada podereis fazer. Então abaixa o tupete, desce do salto. Mas agora eu chego, o jumento, pela lei, tinha que morrer se não tivesse um cordeiro. E o engraçado é que o cordeiro era para a família mais pobre. Se não tivesse cordeiro, o jumento tinha que morrer. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando é que você teve vida por si próprio? Ah, se não fosse o Cordeiro de Deus. Essa noite é noite de estampar diante de alguns a realidade. Tu não valia nada, tu não prestava nem para troco, tu não valia, tu era o capete de Satanás, tu era ventríloco do capeta. O diabo veio e fazia o que queria de você.
Quando você nasceu, já tinha um decreto de morte para a tua existência. Então abaixa o teu tupete, desce do salto, porque se não fosse ele, você não estaria aqui. Nunca foi sorte, nunca foi, nunca será. Não foi porque alguém te livrou com miçanga, não foi porque alguém fez o pacto com Maria, com Bernadette e nem com João. Não foi por causa da rezadeira, não foi por causa da macumbeira, da catimbozeira, foi por causa dele. Foi por causa dele. Você está aqui por causa dele. A sepultura estava aberta. Mas o cordeiro, o Gemaxer Gilbia, o cordeiro, quando o diabo disse: é um jumento, vou quebrar o pescoço, vou matar. Jesus se levantou à destra do Deus Pai. Olha aqui, Satanás. Olha as marcas. Olha Isaías 53. Fomos curados segundo as suas pisaduras. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Éramos como ovelhas desgarradas, mas ele, o verbo de Deus, habitou no meio de nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ele foi aonde ninguém podia ir, por mim e por você. Então saiba de uma coisa, nunca foi só. Eu sei, eu vou ser profeta de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que é difícil de lidar. Ranzinza precocemente. Você parece que está com um velho de 70 anos e ele só tem 23. Eu sei. Empaca igual burro brabo e não vai. Pode bater que o bicho é cabra doido. Coração é duro. E aí quando vai falar alguma coisa eu falo mesmo na cara. Aí Jesus mandou vir essa jumenta aqui e dizer para você que ele vai falar na cara também. Hoje tem salvação para jumenta também. Eu sei que tem pessoas que são difíceis, desequilibradas. Tem ações e reações adversas. Precisa. Mas a graça de Deus é tão intensa. É tão inimaginável. Que você e eu. Me lembro que minha mãe disse que quando nasci, eu tive que ser apresentado a duas entidades. O meu nome é Jerônimo por causa de um preto velho chamado Jerônimo. Diz a minha mãe que foi dada essa entidade. Eu falei assim, Jesus chegou primeiro. Porque se Jerônimo foi dado lá a entidade, existiu outro Jerônimo na história. E todos os Jerônimos da história do cristianismo
foram homens desbravadores. Jerônimo Savonarola, Jerônimo de Praga. Quando a Assembleia de Deus foi fundada lá no Pará, foi fundada na rua São Jerônimo. E aí eu entendo que todo Jerônimo deu um castigo e um problema para Satanás. Eu não vou ser diferente. Coitado do preto velho que entrar na minha frente e dizer, eu sou Jerônimo também. Eu vou expulsar ele no nome de Jesus e dizer, foi esse aqui que Jesus salvou e pronto, acabou. Fato todo é este: Jesus chegou primeiro. Se Jesus chegou primeiro, a jumenta não morre. Eis aí o tema da mensagem: Jesus chegou primeiro, a jumenta não morre. Vou repetir: Jesus chegou primeiro, a bala pegou em A, o acidente aconteceu em B, a meningite pegou em A, a Covid pegou em C, a morte pode ter cirandado, a morte pode ter chegado com a sua sombra, mas Jesus está dizendo: ei, jumenta, eu cheguei primeiro e eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Se ponhamos sobre os pés. Eu quero convidar aqui rapidinho minhas filhas, a Ana Kemry, a Ana Camille, a Ana Karine e a minha princesa. Dormiu a neném, amor? Eu queria que você cantasse também. Não, quem tá ruim é a mão, a boca tá boa. Ela veio, glória. Depois de Jesus, esse é o grande amor da minha vida, irmão. Ó, Jesus é tão bom que fez essa jumenta casar com um cavalo de fogo. Quem lembra desse desenho? Vem cá, meu amor, vem cá. Cadê a Camille? Cadê a Camille? Tá com a neném? Ah lá, foi uma jovem lá. Isso, vem, Camille, vem. Essa aqui é minha família, irmãos. Vem, meu. Ah lá, pronto, ó, já acordou. Obrigado, irmã. E é ao vivo e a cores, irmã. Ó, depois corta isso aí, tá? Ó, digita aí, tá? É ao vivo? Rapaz, que prova, hein? Lembra, meu amor? Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero pedir você, por favor. Eu estou em casa, o pastor Carlão é meu pastor também. Tá? Dá a mão à pessoa que está do seu lado, por favor. Covid foi embora. Só esse trem de dengue que está aí, né, irmão? Peço vocês para orar pela minha esposa. A irmã Pâmela teve chikungunya, pastor Carlos. E as mãos dela estão inchadas já há algumas semanas. Ela está tendo dificuldade. Minha esposa trabalha com cabelo. Ela está tendo... Peço vocês que orem, tá? Para Jesus repreender o mal. Mas agora eu jogo para vocês. É vocês que cantam, eu não canto não. Vai lá. Eu lembro quando eu te encontrei, tudo novo você. Vem cá, filha, vem cá. Deixa Jesus mostrar isso. Se tiver alguém desviado, eu te faço o convite. Se tiver alguém que quer voltar para Jesus, está bem, mas me rendo. Quantos podem celebrar uma alma para Jesus? Quantos podem celebrar?
mais alguém que quer se entregar a Cristo. Ele chegou primeiro. Não foi a maldição lançada. Não foi a palavra que declararam para impedir os seus recursos. Foi o Cristo ressurreto. Não adianta, porque você hoje não saia daqui sem se render à autoridade suprema desse Cristo. Esse Cristo que eu estou pregando, ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre enfermidades. Ele tem autoridade sobre a tua casa, sobre a tua existência. Ah, pastor, eu hoje declaro no nome de Jesus que toda sorte de maldição será aniquilada embaixo desse nome. Há alguém hoje que quer se entregar a Cristo. Ah, pastor, ninguém me muda. Ah, Jesus dá jeito. Ah, pastor, pau que nasce torto, Jesus ainda é carpinteiro. Ah, pastor, eu sou desse jeito, ainda tem identidade do céu para a tua existência. Eu quero orar para quem deseja. Para quem deseja. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu quero ser usado por Deus. Mas às vezes algumas coisas acontecem que parece que esse desejo se ofusca. Eu vim hoje com a mensagem e o Espírito de Deus trabalhando no meu coração confirmou ao chegar aqui. Tem muitas pessoas no anonimato, mas Deus vai pegar as coisas que não são. Deus vai sacar outras da sua aljava. Deus vai limpar outras como flecha limpa. Pastor, eu quero ser um instrumento para esta igreja. Eu quero te fazer o convite aqui na frente. Eu quero orar para você, por você. Vem uma corajosa. Pastor Carlos, escuta o que eu vou falar aqui, eu termino. Eu me encontrei com o pastor Cláudio. Eu disse para ele: eu não quero estar aqui nesse púlpito quando o senhor tiver com a sua igreja abarrotada. Eu quero ser o seu amigo para estar aqui justamente quando as situações estiverem difíceis. Foi isso que eu falei para ele lá em Parada Angélica. Não importa com oferta, importa em eu ser instrumento de Deus na sua vida quando você precisar. Não é quando as coisas estiverem boas. Eu prezo. A Karine está aí? Eu não vi ela. Karine, vem cá, Karine. Karina. Kailane. É estranho aí. Desisto. Cadê ela? A esposa do pastor. Vem cá, minha irmã. Bênção de Deus. Cadê aquelas irmãs do ciclo de oração? Cadê elas? Vem cá, tochas. Palavras não podem expressar. Ele
ali, por favor. Cerca ela. Quando eu dobro os meus joelhos, em meio às situações, Ele ouve os gemidos do meu Esposa do pastor Cailânia. Cariane. Pois a ti confesso. Meu amor, só segura. Segura. Quando que eu te mandei mensagem? Quinta. Eu tive um sonho com a senhora. Não sei se o pastor passou o áudio. Eu tive um sonho com a senhora e eu não pensei em vocês essa semana. Pela manhã, naquele dia eu tinha levantado às 3 para orar, mas pela manhã, por volta de 6, 7 horas da manhã, nitidamente eu vi o pastor Carlos deitado em uma sala. E a senhora chegava, a sua roupa não estava suja, a sua roupa estava rasgada. E a senhora estava com uma bolsa com muitas ferramentas. E a senhora chegava assim na sala, largava e dizia assim: eu não aguento mais. E virava as costas para ir embora. Quando eu percebi que a senhora não conseguia sair daquela sala, eu fui orar: Deus, por quê? Logo o Senhor me deu a visão com a esposa do pastor. Geralmente me dá com o pastor, não com a esposa. Eu não sei o que se passa, mas sei que Deus é poderoso para renovar as suas forças. Deus não te colocou do lado do pastor simplesmente como esposa, mas como instrumento de Deus nessa igreja. Eu sei que há o descarregar emocional, o peso ministerial, o peso de estar do lado do pastor, mas eu vou dizer para a senhora uma coisa: se Deus te colocou do lado dele para encarar essa empreitada, Deus não vai te deixar sair. Há renovo para a sua vida nessa noite.
coração. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Mais alguém para Jesus. Mais alguém para Jesus. Mais alguém para Jesus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Espírito Santo de Deus, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Estenda suas mãos. Eu não me preocupo, irmãos. Eu não me preocupo. Eu só tenho a ciência de que eu sou somente o porta-voz. E tenho absolutamente certeza que os senhores e as senhoras serão instrumentos nessa igreja de uma tal forma. Eu tenho certeza. Se tiver mais alguém que queira, a Bíblia diz que a unção é compartilhada. Pastor, eu não tenho capacidade, Deus é que capacita. Eu não tenho habilidades, é Deus que dá habilidade. Se tiver, corre, porque ainda tem oportunidade. Eu quero ser um instrumento nessa igreja. Ou então vocês vão ver com seus olhos, ouvirão com seus ouvidos, e serão contemplados porque Deus vai fazer. Eu quero te pedir, Deus vivo,
que da mesma forma que o Senhor já me usou, que o Senhor me usa, da mesma proporção que o Senhor usa o pastor Carlos, o pastor Cláudio, pastor Cristiano e os demais pastores, venha usar esses instrumentos, estes vasos para esta congregação, para esta igreja. Eu quero te rogar, Espírito Santo, que os dons é o Senhor que manifesta. Eu estendo as minhas mãos porque sei que o Senhor há de usar, como também este jovem que volta para o Senhor nessa noite. Revista ele, faça ele um instrumento nas suas mãos. É o Senhor que usa, é o Senhor que usa, é o Senhor que usa. No nome de Jesus, feche as suas mãos e tome posse. A igreja diga glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês tremendamente. Saiba de uma coisa, vocês têm um intercessor. Oro sempre por essa igreja e por esse ministério. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Carlos, muito obrigado. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Jerônimo? Você pode tomar seu assento por um minuto? Irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? O Senhor, Ele é precioso demais. Quando o pastor Jerônimo me ligou para falar algumas coisas comigo, e ele me contou um sonho que ele teve, eu falei com ele, quem tem que contar é você. Essa semana, eu e minha esposa, nós passamos algumas guerras, pedindo a Deus respostas. E hoje ela foi fazer uma prova, chegou quase agora. Foi fazer a prova dela, se preparou. Mas eu vi minha esposa hoje indo ir para fazer aquela prova, vi ali qual era o desejo do coração dela, mas eu falei algo para ela, ela estava tão ali, coisa, não sei se ela ouviu, mas eu quero falar. Você já está aprovada pelo poder do nome do Senhor, meu amor. O Senhor te aprovou há muitos anos atrás. Nós completamos 12 anos de matrimônio, já passamos tantas coisas, tantas guerras, chegar até aqui não é fácil. Mas posso falar uma coisa, pastor Jerônimo, como o senhor, pastor Cláudio, e aos pastores que estão aqui, como nossas esposas são atacadas, os ataques do adversário, e querem trazer tristeza, angústia ao nosso coração, aos nossos corações, mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração. Eu falei com o Senhor, fala ao coração da minha esposa, e eu saio daqui hoje feliz, porque o Senhor falou contigo, meu amor, assim como tem falado com toda a igreja. E essa palavra, ainda bem que essa palavra foi gravada, ainda bem. Eu amo Bíblia, eu amo a profundidade e a complexidade da palavra sendo extraída e revelada à igreja. Isso nos traz maturidade. Pessoas que não gostam de escola bíblica dominical não gostam dessa profundidade. É algo que está enraizado no nosso ser. Lamentavelmente, quem não ama a palavra passa despercebido, mas quem ama a palavra, quem anseia por cada versículo, a nossa mente, o nosso espírito, ele é revigorado. Essa igreja, esse ministério, ele está e sempre será edificado através da palavra. Porque é a palavra que ela traz a resposta daquilo que eu e você precisamos. Amém ou não amém? Nós vamos ofertar ao Senhor. E você tem a oportunidade de nos ajudar. Como você sabe, nós estamos dentro das nossas possibilidades, cada dia avançando em uma área. Estamos fazendo todo um sistema aqui para poder pendurar as caixas, colocar a iluminação, preparar
o forro para poder instalar ar-condicionado. Os banheiros das irmãs estão sendo ajeitados. Daqui a pouco, até no domingo, está tudo pronto.